Podemos começar, presidente? Isso, já podemos começar aí, Alex, aí para você conduzir aí para nós. Tá bom, obrigado. Bom dia novamente a todos presentes, agradecendo a presença dos senhores, dos nossos conselheiros, demais que estão participando. A gente tem 3 assuntos na pauta de hoje. Primeiro é referente ao reajuste anual da Águas Cuiabá. Depois também a gente vou submeter ao Conselho a análise do nosso calendário de sessões ordinárias. E, por fim, também agendar já a nossa reunião para debate sobre o nosso regimento interno. Nós fizemos a distribuição para a relatoria, a época caiu com o William, já tem o parecer do William, e só falta a gente agendar mesmo uma ata de reunião, pode ser nas nossas ordinárias, ou pode ser no extraordinário, mas a gente segue na pauta, vou colocar isso como o último item de pauta. Com relação ao procedimento de reajuste sobre a distribuição, doutor Helmut, bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Alex, bom dia, presidente Vanderlúcio, bom dia a todos, tudo jóia. Eu vou conceder a palavra ao doutor Helmut para que ele possa fazer a sua relatoria. Na sequência, caso alguém queira fazer alguma manifestação, eu também concedo a palavra, e aí a gente submete a deliberação do conselho. À vontade, doutor. Perfeito, Alex, obrigado. Bom dia a todos os conselheiros, a diretoria da ARSEC. O parecer não é extenso, o voto não é extenso, Alex, então vou dar uma lida e, logicamente, vou disponibilizar aí a direção da ARSEC após a votação, né, para que os conselheiros que quiserem também fiquem à vontade para fazer o encaminhamento, tá? Então, processo administrativo 572/2022, interessado Águas Cuiabá, na minha relatoria em representação da OAB Mato Grosso. Trata-se de requerimento apresentado pela concessionária Águas Cuiabá nos autos do processo em epígrafe, requerendo reajuste tarifário para 2023, nos termos da cláusula 20.1 e seguintes do contrato de concessão vigente. Apresenta os demonstrativos de cálculos relativos aos índices formadores da fórmula paramétrica e sua aplicação, anexos 1, 2, 3 e 4. A ARSEC efetivou o envio do requerimento a diversos órgãos públicos para conhecimento nos termos dos normativos de regência. Por meio do ofício 617/2022, a ARSEC buscou informações junto à concessionária no tocante à utilização da tarifa de energia subgrupo B3 convencional, TE, bem como a soma da tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD, das tarifas verde e azul, fora de ponta, do subgrupo A4, 2,3 a 25 kV. A concessionária apresenta a devida manifestação, a CE e AC ARSEC regulatório 12760/2022, é o número da carta, né? Assim justificando, e aí eu vou me abster de fazer a leitura da justificativa, ela tá nos autos, tá? Mas eu fiz o print aqui de parte dessa manifestação. A Corev ARSEC, por meio do parecer 007/2022, manifestou-se que concorde com o pedido de reajuste apresentado, tanto no tocante à admissibilidade do pleito, quanto no que concerne ao mérito do mesmo, abre aspas, posto ter verificado o cumprimento dos pressupostos objetivos, bem como entende que o pedido da concessionária se embasou em indicadores contratualmente previstos, conforme demonstrativo de cálculo elaborado pela equipe técnica da ARSEC, tabela 01, abaixo exposto, fecho aspas. O processo fora devidamente sorteado em sessão extraordinária convocada para essa finalidade, competindo a este conselheiro a sua relatoria, o relatório. Como mencionado, trata-se de análise do requerimento de reajuste tarifário anual 2023, proposto pela concessionária Águas Cuiabá,
apresentando um valor de reajuste no percentual de 9,91970%. Pois bem, por se tratar de pedido de reajuste irregular, a análise fica limitada à correta aplicação dos índices componentes da fórmula paramétrica aprovada por esta agência e estabelecida no contrato de concessão. Nesses termos, o corpo técnico jurídico da ARSEC, em manifestação constante no parecer Corev 007/2022, como acima relatado, manifestou-se pela admissibilidade da proposta apresentada, bem como pela viabilidade de aprovação do percentual proposto para o reajuste anual. Desta forma, considerando o teor do contido na cláusula 20.7 e cláusula 20.8 do contrato de concessão, e estando os cálculos apresentados pela concessionária dentro dos índices indicativos contratuais, consoante manifestação da Corev desta agência, manifestam, pela admissibilidade da proposta de reajuste tarifário anual 2023-2024, vez que preenchidos os requisitos normativos e contratuais. 2, pela possibilidade de aplicação do índice de 9,91970% para o reajuste requerido. Sem embargo, e considerando que os contratos de concessão não são um fim em si mesmo, e que preceitos constitucionais e legais podem ser aplicados em conjunto com os termos contratuais avançados, considerando que ao Conselho Participativo compete o exercício do controle social dos serviços públicos, consoante o disposto nos artigos 7º e 8º, incisos 1, 2, 4 e 5, da Lei Complementar Municipal 374/2015, considerando que não há informação de que existem passivos financeiros contratuais represados na relação negocial existente entre a concessionária e o poder concedente, este relator sugere, considerando a capacidade contributiva da população cuiabana e os impactos da pandemia que ainda assolam pessoas físicas e jurídicas, pequenos e microempresários, sem contar um número considerável de cidadãos que continuam sem recolocação no mercado de trabalho, em razão dos reflexos relativos ao momento pandêmico. Nesta senda, sugere que o poder concedente e a concessionária, em que pese a manifestação relativa ao reajuste acima exarado, qual seja, pela possibilidade do reajuste nos percentuais apresentados pela concessionária, mas que poder concedente e concessionária cheguem a um ponto de equilíbrio social e não apenas matemático do reajuste, para que sejam minimizados os reflexos financeiros ao destinatário principal do contrato em apreço, a saber, o usuário, consumidor dos serviços objeto da presente concessão. 2. Ainda no tocante ao artigo 7º, e considerando o artigo 7º da lei complementar mencionada, que sejam apresentados pela concessionária a esse conselho informações relativas ao volume de débitos existentes provenientes das contas de consumo dos usuários, discriminando os valores e percentuais finais de débitos relativos à pessoa física e pessoa jurídica. 3. Necessidade de aprimoramento no que concerne à publicidade das informações aos usuários relativas às obras realizadas, contendo um detalhamento do tempo de obra, atividade a ser desenvolvida pela concessionária e o valor investido, para que o usuário possa ter ciência das ações de competência da concessionária, ampliando os canais de entrada para a apresentação de possíveis demandas. Diante do exposto e considerando a manifestação acima exarada, voto pelo conhecimento e admissibilidade do requerimento de reajuste e no mérito, com as observações ora mencionadas, pela possibilidade de aplicação do índice apresentado pela concessionária. Alex, eu fiz uma ementa, se for necessário, eu procedo à leitura. Doutor,
Eu vou abrir a palavra e se alguém tiver alguma dúvida, a gente coloca. Para mim foi muito claro o voto, muito bem colocado, muito bem relacionado, até com as anotações aqui. Perfeito. E se alguém quiser que exponha, não sei se você teria condições de projetar aqui para a gente. Eu estou com ele em outra mídia. Outra máquina aqui. Tá. Em outra máquina aqui. Se você mandar para o WhatsApp para mim, eu abro ele aqui, se for necessário, se for possível também. Tá bom. 2 minutinhos aqui. Mas eu já tá mando. Diante da manifestação do nosso relator, eu concedo, por ordem de solicitação, a palavra por 3 minutos para quem quiser se manifestar. Alex. Sim. Bom dia a todos. Só uma pergunta, doutor Helmut. Aqui, então, a gente está falando o quê? Que a gente você, como relator, está aprovando o reajuste, mas tem condicionantes? Não, eu estou manifestando pela aprovação, nos termos como foi proposto, dos índices, né? Mas considerando que também ao Conselho Participativo compete o controle social, até na mesma linha da minha manifestação, quando nós analisamos a questão da tarifa da coleta de lixo em reuniões passadas, eu estou sugerindo ao Conselho que encaminhe, né, para que faça o encaminhamento para que o poder concedente e a concessionária também sentem, para que em conjunto, né, efetivem aí uma proposta, de repente, que possa trazer um equilíbrio social, não necessariamente efetivamente matemático, né, mas como sugestão ao poder, logicamente, ao Conselho Participativo, né, e, em consequência, ao poder concedente. Aquela questão que eu disse da publicidade, William, até esclarecendo aqui, em alguns trechos aqui de Cuiabá, onde a gente tem andado, e aí vou destacar um ponto, que é o meu ponto praticamente diário, que é ali na rua Santos Caravelli, passando pela Associação dos Advogados, por ali, e me ocorreu uma questão. Houve uma intervenção desde o ano passado da Águas ali, acho que é a Rede de Esgoto que está fazendo ali, mas não se vê nenhuma placa indicativa da obra, que tempo que vai durar, ou até onde é a atribuição da Águas, porque ali está sem, inclusive, asfalto mais, né? Então, a gente fica sem saber quem vai arrumar, vai ser a Água, já é o poder concedente, até para vocês mesmo, né? Muitas demandas, de repente, são em desfavor da Águas, né, ou reclamações, mas, na verdade, vocês já cumpriram sua obrigação, está faltando o município agir, né? Então, nessa linha que foi essa segunda sugestão aí. Não, doutor Helmut, obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que é importante, até porque a Águas Cuiabá não é a única concessionária que faz obras no município, né? E, enfim, tem obras de drenagem, obras de esgoto, obras de energia elétrica, obras de cabeamento de fibra ótica, enfim, tem uma série de obras no município, e com certeza, quanto mais a gente, concordo plenamente, quanto mais a gente divulgar, é melhor, né? Até para saber até onde vai a responsabilidade da concessionária. Com relação a esse ponto, doutor Helmut, eu já vou levantar, tá, e já respondo, tá, para o senhor, até para a ciência, tá, do que se trata esse assunto, especificamente desse ponto que você falou. E a pergunta aqui, então, Alex, a votação, ela é referente à aplicação ou não? Essas condicionantes, elas não são condicionantes da votação, certo? William, se me permite, doutor Helmut, eu fiz as anotações, eu vou colocar da forma que eu entendi, até para que a gente tenha uma sequência bem racional de deliberação. Elas estão, Alex, até para esclarecer mais uma vez, elas estão como sugestão, sim, a serem encaminhadas, não como condicionante do reajuste. Eu entendi, para mim ficou bem claro, só vou revisar aqui, e aí se eu cometer alguma falha aqui, por favor, me corrija. O doutor realmente apresentou um voto em que ele analisou a admissibilidade, deu parecer favorável à admissibilidade, ele analisou o percentual de reajuste anual e votou pela viabilidade do reajuste, porém, como membro do Conselho, considerando as competências do Conselho Regulatório, ele fez algumas sugestões
Então, dentro das atribuições, para que seja encaminhado ao poder concedente para análise, para que seja deliberado pelo Conselho, que seja, uma vez aprovado, encaminhado ao poder concedente para análise dessas questões. A primeira delas, relativa ao que me parece ao equilíbrio social, ou seja, para que o poder concedente faça a análise da possibilidade de parcelamento, redução do valor, em razão da condição social atual, e sempre, obviamente, considerando que isso gera uma situação de desequilíbrio que depois tem que ser recomposto, mas é uma ponderação extremamente lúcida e razoável dentro do contexto que a gente está vivendo. Pediu também fez a sugestão para que houvesse informações sobre débitos de usuários físicos e jurídicos para saber o nível de inadimplência, uma vez que me parece que isso poderia ser um reflexo de como a tarifa está impactando, até para fazer uma análise sobre a modicidade e sobre o acompanhamento desse contrato, e também uma sugestão de aprimoramento das informações sobre obras, né, daquilo que está sendo feito, investimentos, o que é obra da água, o que não é, para que se desse uma publicidade e uma divulgação maior. O que eu extraí foi isso, doutor, é isso mesmo, né? Perfeito. Acabei de te mandar no zap aí, Alex. Tá ótimo, obrigado. Tá. Depois eu projeto aqui. Vou fazer também algumas sugestões, doutor. Eu acho que a questão do equilíbrio social é algo que a gente já poderia encaminhar diretamente, votar, obviamente, né, com a anuência do Conselho, a sua sugestão, e a gente encaminharia posteriormente. É sempre uma análise que é feita pelo poder concedente. Eu acho que os senhores se lembram que durante o auge da pandemia, o município chegou a suspender o reajuste por quase um ano, o reajuste de 2020, e isso, inclusive, já foi reequilibrado, ou seja, é algo que está dentro da margem de manobra legal do Poder Executivo, é uma decisão que pode ser tomada, desde que haja responsabilidade, obviamente, em se garantir o equilíbrio, porque o contrato desequilibrado, ele traz consequências também nefastas aí, no que se refere a investimentos e busca de universalização dos serviços. Com relação às informações sobre débitos de usuários e aprimoramento das informações sobre obras, eu sugeriria que a gente trouxesse isso como uma pauta de futuras reuniões, já pleiteando, já solicitando essas informações para a concessionária, para que ela pudesse trazer para a gente, né, caso aprovado, obviamente, e aí a gente debateria com mais dados sobre isso, e aí o Conselho tomaria suas deliberações também, faria sua análise, deliberação sobre isso. Vejo a necessidade de encaminhar esse poder concedente que está dentro da órbita de competência e atribuições do Conselho. Acho que basicamente é isso. Se todo mundo estiver de acordo, eu vou submeter a votação, eu vou dividir entre admissibilidade, a correção e viabilidade, que é um dos objetos do reajuste, e aí, por fim, eu vou ponto a ponto ponderando a votação sobre as sugestões feitas pelo nosso relator. Todo mundo estiver de acordo, porque caso alguém não esteja de acordo com essa forma de votação, eu peço para que se manifeste formalmente aqui na nossa reunião. Bom, diante do silêncio, eu vou proceder à pauta de votação, para a nossa deliberação. Aquele conselheiro que tem algum questionamento quanto à admissibilidade formal do pedido de reajuste, que se manifeste, manifeste seu voto expressamente. Bom, então todos concordam que o procedimento deve ser admitido. A unanimidade, o Conselho Regulatório aprovou a admissibilidade do pedido de reajuste da Águas Cuiabá. Com relação à viabilidade e correção dos cálculos da metodologia que usa da fórmula paramétrica, análise de correção, aquele conselheiro que tenha algum questionamento ou que discorde do reajuste solicitado, que se manifeste formalmente. A unanimidade, o Conselho aprova o reajuste nos moldes solicitados pela concessionária e revisados pela agência de regulação. Com relação à sugestão do nosso conselheiro, para que seja encaminhada a sugestão de análise ao poder concedente de eventual supressão, parcelamento, alguma forma que não impacte tanto para a sociedade, junto com o encaminhamento da informação sobre o reajuste ao poder concedente, caso alguém tenha alguma objeção, que se manifeste formalmente.
aprovado à unanimidade a sugestão do conselheiro Helmut. Com relação às informações sobre débitos de usuários e também necessidade de aprimoramento das informações sobre obras, caso algum conselheiro tenha alguma objeção para que isso seja a pauta das nossas futuras reuniões e que a gente já solicite essas informações para a Águas, para que ela possa trazer esclarecimentos sobre os temas, caso alguém tenha alguma objeção, eu solicito que se manifeste formalmente. Aprovada a unanimidade também a sugestão do conselheiro Helmut, com as observações anteriormente colocadas aqui na pauta da reunião. Então, a decisão final. Sim, pois não, Frederico? Sim, só para complementar, eu acho interessante, a partir do momento que essas informações a respeito de débito de clientes, uma sugestão que eu faria também para a próxima reunião, que a Águas Cuiabá também nos trouxesse o índice de ligações de esgoto de Cuiabá. Você tem a rede sendo executada, né? A quantidade do percentual que está sendo tratado efetivamente em relação às obras de esgoto. Ok. Vou colocar na pauta também como acréscimo, né, uma boa sugestão também. Eu acho que isso é pauta do nosso conselho, só para que a gente já deixe pautado, se alguém tiver alguma contrariedade à sugestão do Frederico, para que seja trazido também informações sobre percentual de interligações individuais nas redes coletoras de esgoto, se manifeste formalmente. Aprovada aí a sugestão do Frederico. Senhores, então, em resumo, foi admitido a solicitação de reajuste da concessionária Águas Cuiabá e, no mérito, com relação ao percentual, aprovado conforme pedido, solicitado, revisado, analisado, tanto internamente pela nossa equipe técnica, quanto pelo nosso conselho. Só falando com relação a essas sugestões, Helmut, mais uma vez parabenizando vocês aí pela atitude. O nosso conselho tem que ser muito mais do que só um órgão consultivo no que se refere a reajustes, revisões. Os senhores têm um papel muito atuante, eu tenho muito orgulho do nosso conselho. Eu acho, sem sombra de dúvidas, que é o melhor conselho do município de Cuiabá. E vamos começar a trazer isso aí, mas estou também dizendo assim, vamos marcar uma reunião com essa pauta e só esclarecendo, a agência ela tem todas essas informações, mas eu acho interessante que a Águas venha nessa reunião e traga as informações, o posicionamento dela, e os senhores, como formadores de opinião que são, certamente saberão muito bem fazer a análise desse trabalho que vem sendo feito. Eu gostaria de reforçar aqui 2 pedidos, William, para que a gente volte a fazer, e para o Conselho de uma maneira geral, para que a gente volte a fazer pelo menos 1 ou 2 vezes por ano aí, reuniões presenciais. E eu também acho muito interessante, e fica aqui a minha sugestão, se a gente conseguir em uma dessas reuniões presenciais, organizar para que a gente possa levar os nossos conselheiros para conhecer a estrutura que vem sendo montada, que foi montada. Eu acho que um roteiro aí para os senhores conhecer uma estação de tratamento, ver a tecnologia que vem sendo empregada, um centro de controle operacional, para ver a tecnologia que vem sendo empregada. Eu acho que teria um aspecto muito positivo, pelo contato físico mesmo, de ver como a gente conseguiu evoluir aí nos últimos anos, muito graças à participação dos senhores aqui no nosso conselho. Fica a sugestão também, né, podemos colocar isso como uma próxima pauta, organizar para que haja esse contato mesmo de conhecimento do nosso sistema de uma forma mais presencial e física também. Bom, vamos passar para o nosso segundo item de pauta. Doutor Alex, só uma questão de ordem, pedir para o doutor Helmut encaminhar o voto para que a gente possa colocar assinado, né? Para que a gente possa colocar no processo. Lhe agradeço muito, Helmut. Ótimo, muito bem colocado. Doutor, para maior facilidade, é só você não informar para a gente onde é que esse voto pode ser feito, que a gente pede para alguém buscar e traz por questão de facilidade. Se quiser escanear e mandar por e-mail, por algum outro tipo de
de comunicação também, que for mais fácil, tá bom? Não tem... Hoje eu já mando, assinado ele, fica tranquilo. Muito obrigado, doutor. O nosso segundo item da pauta é o nosso cronograma de reuniões anuais. A gente apresenta esse cronograma para o TCE, uma solicitação que eles fazem acompanhamento desses conselhos. A gente vem sendo agraciado aí por 3 anos seguidos como conselho transparente pelo TCE. Então, a gente precisa encaminhar essa pauta para eles, além do que também a gente precisa ter uma previsão das datas das nossas reuniões. Eu pedi à doutora Fabiana, se possível, para ela projetar aqui para a gente, para os senhores possam dar uma olhada, e se entenderem que é possível já aprovar nessa sessão, a gente aprova, caso não, a gente deixa para a próxima sessão. Doutor Alex, eu vou tentar colocar, tá? Só vai ter que aguardar um pouquinho, porque fui tomada de surpresa para a projeção aqui. Mas... Você colocou no grupo, doutora Fabiana? Não coloquei no grupo. Eu passei para a diretoria e solicitei a possibilidade de demonstrar para o conselho. Tá fácil para você consegue colocar no grupo? Eu já baixo o mesmo projeto aqui. Tá fácil. Só um momentinho. Tá bom. Alex, enquanto ela vai baixando, posso usar um minuto? Fica à vontade, William. Bom, já deixo aqui, Helmut, Frederico, enfim, todos os membros, Ricardo, para que a primeira reunião a gente consiga fazer até dentro da Agros Cuiabá e que eu possa mostrar aquilo que foi feito, uma prestação de contas para todo esse conselho e também falar um pouco sobre o futuro, né? Então, a gente passa o período chuvoso agora em Cuiabá e inicia um novo ciclo de obras, né? Então, é importante estar todo mundo a par, que eu possa, né, falar com vocês, esclarecer e também a gente rodar as unidades, né? Então, eu estou falando aí de pelo menos uma manhã, para que a gente possa, eu não sei se é possível, Alex, para todos, né, mas enfim, que numa manhã a gente consiga fazer a reunião e ter um tempo para rodar as obras, enfim, para conhecer as unidades. Então, até na primeira data ou na segunda data, o que os senhores acharem melhor, eu deixo aqui aberto, né, para que a reunião seja na Agros Cuiabá, no nosso auditório, e que a gente possa também rodar as unidades, enfim, conhecer um pouco daquilo que está implantado em Cuiabá. Bom, a gente já trouxe pessoas aqui de Londres, enfim, de vários locais aqui do mundo, e todo mundo tem falado muito bem daquilo que foi feito em Cuiabá, e agora, passando todo esse período de pandemia, é muito importante trazer vocês para dentro do que foi feito, para que vocês enxerguem, porque é um trabalho em conjunto, é um trabalho, Frederico, que não está ainda concluído, né, mas é um trabalho, né, que dá muito orgulho, assim, de ver o que foi feito em Cuiabá, hoje colocando aí em referência nacional. Tem muito por fazer, tem muito para melhorar, mas muita coisa já foi feita, né, só de intermitência aí foram mais de 200 mil pessoas que saíram da falta d'água, e hoje tem água aí 24 horas por dia. Olhando no entorno de Cuiabá, né, todo mundo percebe a diferença que é hoje Cuiabá para municípios ao entorno de Cuiabá. Então, é um trabalho muito importante e é um trabalho que muda a vida de muitas pessoas. Eu gostaria muito de levá-los para conhecer, porque é um trabalho feito também pelo Conselho. É um trabalho que vocês também participaram e vêm participando ativamente. É super importante e, como o Frederico falou, a conexão, né, realmente ele é super relevante e é um assunto que tem que ser debatido, sim, é um assunto que precisamos endereçar, tá? Então, deixo aqui, Alex, já falando que a próxima reunião pode ser na Agros Cuiabá e a gente poderia também fazer uma visita, se todos concordarem, e a gente pode ir ajustando as agendas. Excelente, William, agradeço. Eu sei que todos os conselheiros são pessoas bastante ocupadas, mas se a gente conseguir reservar um espaço aí numa manhã para conhecer mesmo de fato, para ver o que vem sendo feito, para conhecer um pouco mais, principalmente a estrutura do sistema, eu acho que seria bastante importante, porque isso dá uma visão mais concreta desse trabalho que vem sendo feito dentro da infraestrutura de saneamento na nossa cidade. Doutor Alex, já está projetado o calendário. Senhores, a nossa normativa ela fala que as reuniões ordinárias devem acontecer a cada 2 meses. A gente tem aqui a primeira acontecendo em fevereiro, e aí sucessivamente abril, junho, agosto, outubro e dezembro.
essas as ordinárias. As extraordinárias a gente pode marcar a pedido ou por demanda sempre que for necessário. A gente teve o cuidado de não colocar reuniões nem às terças nem às quintas, porque dá sempre um pleito dos representantes aí da Câmara, que tem sessões às terças e quintas. Teve até manifestação aqui de que trazendo na pauta aí a ausência dos participantes nas nossas reuniões, mas, de qualquer forma, um cuidado que a gente tem, até para não argumentar depois que a gente está impedindo a participação de quem quer que seja. Se todos estiverem de acordo com essas datas e com esse dia da semana, eu coloco vou abrir a palavra e depois coloco sobre votação. Bom, se alguém tiver alguma manifestação contrária a essas datas, a esse calendário, eu peço que se manifeste expressamente. Aprovado o calendário anual de reuniões ordinárias. Doutora Fabiana, só peço que anote para ver se a gente consegue na próxima já adotar o nosso regimento interno. E eu acredito que, em razão é uma pauta pesada o regimento interno, acho que a gente vai ter bastante debate. Eu solicitaria, se já tiver de material, já disponibilizar, e para que seja feita análise pelos conselheiros, e talvez entre uma e outra a gente poderia aí marcar uma extraordinária para debater as sugestões trazidas pelos nossos conselheiros, né, para que seja colocado como pauta, mas a gente analisa isso após a primeira ordinária sobre o nosso regimento interno. Vou anotar, então, que é o primeiro ponto de pauta da reunião ordinária em fevereiro, no dia 8, será o regimento interno, já a minuta de regimento interno. Aproveitando só para explicar que esse processo foi apresentada a minuta, foi sorteado o relator, o doutor William, apresentou o seu voto, e agora abre-se novamente a minuta para debate dos conselheiros. Então, no dia 8, o primeiro ponto de pauta será a minuta. Eu já vou fazer o encaminhamento a todos os conselheiros dessa minuta, para que já possam, então, se familiarizar e fazer alguns destaques para a discussão no dia 8 de fevereiro. Doutora Fabiana, Alex, como que a gente poderia fazer para programar uma visita do Conselho na Águas Cuiabá? Eu envio um ofício formal para a agência convidando. Como é que ficaria melhor, doutor Helmut, Ricardo? Eu sei que a agenda de todo mundo é bem concorrida, mas eu acho que seria muito importante vocês irem lá, e para nós é um prazer, né, levar vocês lá dentro da companhia e mostrar tudo aquilo que nós construímos em conjunto. Eu acredito que, como é uma pauta do Conselho e não da agência, a gente já tratou aqui nessa reunião, acho que não precisa de tanta formalidade, não. A gente tem o nosso meio de comunicação lá, que é o grupo, né? A gente pode ir se comunicando por ali. Vou até fazer uma sugestão também. A nossa próxima reunião, que é para tratar do regimento, eventualmente, se a gente já debater ali no nosso grupo, previamente, tiver algum certo consenso, a gente tenta encaixar mais uma pauta, porque às vezes chega lá, só põe, todo mundo já leu, está tudo ok, e aprova, e a gente fica sem ter mais pauta. A gente coloca mais pauta e a gente sente no dia lá. Se der para exaurir essas sugestões que foram trazidas pelos nossos conselheiros, a gente exaure. Se não der, a gente trata só do regimento mesmo, para ter uma dinâmica melhor mesmo nos nossos trabalhos. Mas eu acho que não precisa ser formal, não, William. É só a gente organizar, a gente tenta aí achar uma data, e aí é só organizar mesmo a logística, né, de deslocamento, como é que a gente faz. Seria bom se reunir no local e ter uma forma de deslocamento de todo mundo conjunto, faz ali um roteiro, tudo bem programado por conta de horário, e aí vai ver a disponibilidade de cada um de estar participando, de estar conhecendo. Eu sei que não dá para todo mundo participar, mas aqueles que se tiver um quórum legal, acho que é um evento bem bacana para a gente estar fazendo aí. Ok. Vanderlúcio, até é importante, né, Vanderlúcio, a gente conseguir fazer antes do início das obras, né,
porque como todo mundo aqui faz parte do conselho, todo mundo é questionado, né, tem várias perguntas, e lá a gente pode esclarecer, enfim, e que todos fiquem cientes do cronograma e debater, achar formas, né, Dr. Helmut, de cada vez dar mais transparência e deixar essa informação de fácil acesso para qualquer cidadão cuiabano que queira estar informado, né, e principalmente como você mesmo colocou, né, aquilo que é de responsabilidade da Águas Cuiabá, aquilo que é de, enfim, de outras empresas, porque o município é dinâmico e muita gente trabalha, né, em prol do município. Bem, senhores, diante do encerramento da nossa pauta, eu devolvo aí a palavra ao nosso presidente, agradeço mais uma vez a todos pela participação, agradeço ao nosso presidente pela confiança de passar a condução dos trabalhos para essa diretoria de fiscalização, e encaminho, passo a palavra para encerramento, presidente, para o nosso senhor, para o Zito, e encerro aqui minha participação. Muito obrigado, senhores, tenham todos um bom dia. Primeiramente, agradecer a presença de todos e dar os parabéns ao Alex pela condução dos trabalhos, né? E vamos estar junto aí, vamos marcar essa visita aí, William, para todos os conselheiros conhecer o trabalho que a Águas Cuiabá está fazendo em Cuiabá, transformando Cuiabá um marco, né? Um marco no Brasil, né? Uma das primeiras cidades a ter 100% de água e atingindo já quase 90%, 91% em 2024 de tratamento de esgoto. Essa solicitação do Frederico aí é importante você trazer na próxima reunião, né? Quantos por cento nós já temos de ligação de água, de esgoto, né? Aqui em Cuiabá, para a gente acompanhar a evolução e agradecer a presença de todos aí. Ok, parabéns pela reunião, um abraço a todos, até a próxima. Ok. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um bom dia. Um abraço. Positivo para todos aí. Um abração. Um abraço.